Bateria? Tá. Tá, e tá com... Cadê o coisinha da bateria? Já tá aparecendo. Alô, já estamos ao vivo? Boa noite Campo Grande, boa noite amigas e amigos do movimento pela UAB que queremos, boa noite advogadas e advogados. Daqui uns minutinhos estaremos começando a nossa live sobre os desafios da jovem advocacia. Estaremos recebendo aqui 2 jovens advogados que estarão falando conosco como estão enfrentando esses desafios, como eles estão superando os obstáculos, as dificuldades desse novo compromisso, que é o exercício da advocacia. Então, eu vou estar mandando o convite aqui, né, para a Estela, que estará conosco, e também para o Dr. Gustavo. Eles estarão daqui a pouquinho conosco, participando dessa nossa live, tá bom? Entramos um pouquinho antes, só para testar. Já vou aqui fazer uma saudação especial à Sônia Mara Flores, que já está conosco, a Elaine Loureiro, o Robson Martinelli. Muito obrigada pela participação de vocês. Sejam bem-vindos à nossa live. E o convite para o Dr. Gustavo, para a doutora Estela, para que eles possam entrar aqui conosco. Já estamos mandando aqui o convite para que a doutora Estela e o doutor Gustavo possam estar conosco, então, conversando na noite de hoje. Daqui a pouquinho já. Obrigada, Elaine, por avisar, estávamos sem o áudio, ajustes técnicos aqui. Seja bem-vindo, doutor Josemar Fogaça, que bom a advocacia do interior presente conosco aqui no movimento pela UAB que queremos. Seja bem-vindo, doutor Josemar. Doutor Gustavo está tentando entrar. Por que será que ele não conseguiu? Ele tem que fazer entrar aqui e colocar em participar. Pedir para participar, né? Liguei para ele. Aí a Estela também não está conseguindo. O que será? Vamos ver aqui. Ele tem que pedir para participar. Washington, meu querido amigo da época de faculdade, seja bem-vindo. Os nossos convidados estão tentando entrar, mas estamos tendo um probleminha técnico, não estão conseguindo entrar. Sejam bem-vindos, doutor Gustavo Scuarcialupi, doutora Estela, que bom, Estela Sestari estava preocupada. Mas parece que saiu de novo, Gustavo. Entrou, acho que sim. Boa noite. Boa noite, doutor Gustavo. Ufa, que susto!
É o bom que deu certo. primeiro dia que nós estamos transmitindo pelo Oiê. Instagram. Oi, Estela! Acho que deu certo, né? Ai, que bom! Meu tripé tá meio assim, mas tá. É o Ai, frio, eu já tá estava todo super mundo preocupada, mas é demorando. assim mesmo. A gente dependendo dessas tecnologias. É verdade, agora tudo é na tecnologia. Ai, mas que bom. Olha, já estamos com 13 participantes, né? Ainda não deu ainda o horário da live, faltam alguns segundinhos, mas já estamos tendo aí uma boa participação, que bom. As lives têm sido um sucesso pela OAB que queremos, né? E temos conseguido fazer um grande debate público da construção de uma proposta, de um projeto que realmente significa a mudança, a transformação na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tenho ficado assim muito feliz porque nas entrevistas de rádio que eu tenho concedido, né, sempre depois que terminam as entrevistas, eu tenho recebido telefonemas de jovens advogados, de advogados idosos, né, de pessoas que se sentiram representadas por aquilo que foi apresentado nessas entrevistas. E com isso nós estamos crescendo muito, estou muito, muito satisfeita, muito feliz. E quero, assim, dar início à nossa live, primeiramente, agradecendo as pessoas que já estão aí conosco, que já responderam, já estão dando seu feedback, como convidados participantes aqui. E o nosso tema de hoje é sobre os desafios da jovem advocacia, né? E eu tenho muita satisfação, muito orgulho de estar recebendo aqui 2 ex-alunos meus. O Gustavo foi meu aluno há muitos anos atrás, lá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu lecionei para ele a disciplina de Direito do Consumidor, militei bastante já na área do consumidor. Fui superintendente do PROCON por 6 anos, do PROCON estadual, na época que nem havia ainda PROCON aqui em Campo Grande, né? A Estela foi minha aluna recentemente lá na Faculdade Estácio, e eu me lembro muito, assim, que eu fiquei impressionadíssima com o trabalho que ela apresentou, a monografia de encerramento de disciplina. Assim, fiquei encantada, né, com a pesquisa que ela desenvolveu. Uma pesquisa que eu diria que não era de conclusão de curso de graduação, não. Era de nível de... Travou. Conhecimento de causa, porque eu sou professora. Voltou? Travou um pouco? É porque alguém ligou para mim. Porque eu sou professora de programa estrito sensu, de mestrado e doutorado em meio ambiente, então lido muito com alunos que estão defendendo dissertações e teses. Então, realmente, Estela, você me impressionou muito, seu trabalho se destacou. E o Gustavo, eu tive a grata satisfação de me tornar seguidora dele no Instagram, né? Ele que tem sido um sucesso no Instagram, com muitos seguidores, né? Então, a partir daí veio esse convite para que eles estivessem aqui essa noite falando conosco sobre os desafios da jovem advocacia. Já deu 18? Sim, 18h31. 18 horas. Então, beleza, perdão, 18h31, 1 minuto do momento programado para a live. Então, vamos começar essa nossa conversa. E eu vou começar primeiro fazendo uma pergunta para a Estela, que se formou mais recentemente. Você tirou a carteirinha da OAB quando, Estela, que você recebeu? Ano passado, em 2020, já na pandemia. Já na pandemia. E como que foi essa experiência de você receber a sua carteira, né, falar, puxa, agora eu sou uma advogada? Conta para nós. Nossa, em primeiro lugar, que assim, advogar não estava nos meus planos. Quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu ia sair concursada da faculdade e que ia ser aquilo, sabe? Mas durante, né, a minha faculdade em si, eu sempre fiz estágio em órgãos públicos, então eu fui vendo que não era bem aquilo que eu queria. Quando chegou no último ano, eu falei, vou fazer a prova. Acabei fazendo a última prova, que foi regular, né, certinho, antes de começar a pandemia, porque a seguinte, eu acho que teve um intervalo de quase 1 ano entre a primeira e a segunda fase. Fiz, e aí você só pensa até ali, né? Eu tenho que pegar a carteirinha da OAB. Aí você
tá, peguei a carteirinha da OAB, aí eu falei, eu faço o quê com a carteirinha da OAB? Você começa a falar para as pessoas, eu sou advogada, né? E eu tinha um pouco de receio, até de me apresentar assim para a família, para amigos próximos como advogada. Eu não sabia muito qual era o comportamento certo que eu tinha que ter a partir dali. Foi quando eu até comecei com o Instagram, com as postagens no Instagram, para, na verdade, me apresentar para as pessoas do meu ciclo mesmo, para as pessoas próximas, né? De que eu era uma advogada, de que, enfim, que eu queria atuar na área, de demonstrar conhecimento também, porque eu acho que você passar segurança na nossa profissão é muito importante. Você tem que demonstrar conhecimento, né? Você tem que ter uma oratória bacana, um comportamento bacana, então eu fui trabalhar em cima disso. Até o dia que eu fui falar da live no meu Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas, falando, o que vocês gostariam de saber e tal. E muita gente me fez a pergunta de o que eu faço? Eu vou advogar autônoma, eu vou para um escritório? Todo mundo, eu acho que tem mais ou menos essa mesma dúvida de como que eu vou proceder dali. Eu acabei optando por iniciar em um escritório, porque como eu falei, a minha bagagem era de órgão público, eu nunca tinha feito nada da advocacia. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui protocolar, eu tremia, porque você não sabe se você está fazendo certo, se você está fazendo errado, né? E aí está sendo uma experiência muito bacana, muito legal. Tenho atuado em áreas, em casos que eu nunca tinha visto. E, assim, muito, muito enriquecedor, sabe? Agora não me vejo mais voltando para o concurso. Tenho vontade de continuar na advocacia mesmo. Que bom! E olha, como professora e advogada há 30 anos, a doutora Estela eu recomendo e o doutor Gustavo eu recomendo também. Excelentes alunos, estudiosos e não apenas bons alunos, brilhantes. Alunos brilhantes. Por isso, até que eu os convidei para estarem aqui hoje, né, falando sobre os desafios da jovem advocacia. Quem ainda não viu a doutora Estela Sestari no Instagram, visite o Instagram dela, porque ela faz assim, uns posts muito interessantes e esclarecedores sobre questões que estão na ordem do dia, como, por exemplo, a questão da guarda compartilhada. Né? Eu falo bastante sobre o direito de família. Isso, muitas vezes as pessoas pensam que guarda compartilhada é a criança ficar 3 dias da semana com a mãe, 4 com o pai, depois 2 com a mãe, 3 com o pai, né? E não é assim. A criança ela tem que ter uma referência, ela tem que ter um lar que é o porto seguro dela, né? E a doutora Estela, ela explica muito bem isso. Mas eu quero ouvir um pouquinho, doutor Gustavo. Como eu falei, a doutora Estela está mais voltada para direito civil, área de família, isso, né? E já o doutor Gustavo, ele vem se destacando na área criminal, né? Uma área desafiadora, né? E ele tem tido bastante sucesso. Você se formou, você recebeu a carteirinha da OAB em que ano, Gustavo? 2019, em março de 2019. Olha que interessante, porque nesse ano de 2019 até 2020, antes de estourar a pandemia, você já chegou chegando, né? Porque eu te acompanho aí pelas redes sociais e vejo você em delegacia de polícia e fórum antes da pandemia e agora, né, acompanho aí, você está à frente de alguns casos que ganharam repercussão na imprensa, né, casos assim que estão sendo noticiados nos jornais e você com a maior desenvoltura vai lá e fala pelo seu cliente, né? Porque eu acho que a pessoa que está sofrendo um processo, especialmente um processo criminal, que tem repercussão na imprensa, deve ser muito difícil a pessoa, né, se posicionar sendo acusada de alguma coisa. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre esse seu trabalho como advogado criminal, né, como assim, aquele que vai à frente das câmeras e fala por quem não tem voz. Como que é isso, Gustavo? Primeiramente, agradecer o convite da senhora como minha ex-professora. Diferente da Estela, o meu início ele foi diametralmente oposto. Desde sempre, eu estagiei em escritório, desde o começo da faculdade, primeira semana da faculdade, e ali eu já percebi que eu queria advogar. Desde a primeira semana da faculdade, já tinha ideia de advogar.
durante toda a faculdade, estagiei em escritório, nunca estagiei em nenhum órgão público. E quando me formei, logo que eu me formei, eu peguei a carteirinha e de março até junho eu não advoguei no próprio ano de 2019. Aí, em junho, recebi o convite para integrar a banca de advogados de um escritório, Ferreira Advogados. Fiquei lá até começo desse ano, lá para fevereiro desse ano. E nesse escritório, como o escritório ele não tinha a parte criminal, e eu sempre fui afeito à parte criminal, sempre tive inspiração na faculdade, inspiração fora da faculdade de advogado dessa área, e é a área que mais me atrai, e eu comecei a ir atrás de clientes. Peguei o escritório tinha um cliente criminal, né, que estava preso. E eu fui atrás, fiz os procedimentos referentes a ele, e após isso foi surgindo mais cliente. Depois do trabalho feito, foi surgindo mais cliente. O escritório, como eu disse, ele não tinha uma bagagem de clientes criminais, então eu comecei fazendo de tudo. Desde uso capião, questão consumerista, direito do trabalho, direito civil, fiz de tudo. Só que não era a minha área e eu não gostava. No decorrer do tempo, inclusive, iniciei esse marketing digital. Minha melhor amiga, ela é influenciadora, trabalha na questão de marketing, né? E ela me orientou a iniciar um desenvolvimento de Instagram, de redes sociais, nesse sentido. A partir de então, comecei o desenvolvimento e tudo isso auxiliou para que hoje eu consiga. Hoje eu abri meu escritório especializado na área criminal. Até pegamos outras causas, mas depende do crivo, senão eu indico para outro advogado especializado na área, né? E eu acredito, principalmente esse último caso que a senhora comentou sobre a divulgação na imprensa, como o cliente está preso, e principalmente em crimes contra a vida, tem a questão do júri, que a comoção social é muito grande, é necessário que o advogado ele se mostre e ele defenda a imagem, porque infelizmente o processo penal brasileiro é um assassino de reputações, né? E a mídia também auxilia um pouco nisso. Então, o advogado ele tem que se apresentar e defender a versão e os interesses do cliente. E por isso que eu dei essa entrevista colocando a realidade dos fatos. Interessante, Gustavo. Gustavo, fala um pouquinho para a gente assim, sobre a experiência de você entrar numa delegacia de polícia, né? Eu me lembro logo quando eu me formei, eu também advoguei na área criminal. Eu fiz 2 anos de estágio no presídio, primeiro no presídio feminino, depois no Instituto Penal, e daí estabelecimento penal de segurança máxima, né? O estabelecimento penal de segurança máxima, quando ele inaugurou em 89, que foi o ano que eu me formei. E aí fui advogar primeiro na área criminal. E eu me lembro de ir em delegacia algumas vezes, e aí o delegado não deixava falar com o meu cliente, e eu insistia, eu sempre fui briguenta, insistia, e aí o delegado falou, mas eu não tenho agente para ir lá e pegar o preso e trazer aqui. Então a senhora está insistindo tanto, então a senhora entra lá. E eu entrava, né? Então tinha ali o corredor, onde eu entrava, e aí já tinham as celas. Graças a Deus, ninguém nunca me desrespeitou, né? Eu era muito jovem, eu era uma garota como a Estela, né? E assim, mas eu tive um susto naquela situação. Uma coisa é o seu cliente estar, como previa a lei, né? Num espaço reservado, falando com você, né? Como advogado. E outra coisa é você entrar lá no meio da cela. Você já passou por isso alguma vez? Já. O problema grande de delegacia é porque ela não tem, a maioria das delegacias, né? Elas não têm um ambiente reservado para conversar com o cliente. A propósito, esse cliente de repercussão aí da Record, eu tenho que atendê-lo na salinha onde tem a revista e reconhecimento dos outros presos. Então não tem um lugar reservado específico para essa conversa com o custodiado. E a senhora questionou em relação à delegacia. Eu acredito que a gente, chegando com educação e chegando também resguardado pelos nossos direitos, como a legislação, como o Estatuto da OAB, como súmulas dos tribunais superiores, eles prevêem, a gente não tem muito o que discutir ou querer uma confusão. Antigamente, infelizmente, tinha esse problema, né? Essa problemática de não ter um resguardo legal. Só que hoje em dia temos lei de abuso de autoridade, Estatuto da OAB. Tem alguns momentos que ele não é aplicado,
Tem alguns momentos que o advogado ele é desrespeitado? Sim, a gente vê diariamente. Só que eu acredito que isso está caminhando cada vez para uma paridade de armas em relação ao advogado e o ente policial. Então, ultimamente, bem satisfatório o cuidado e o trato que ocorre em delegacia, com delegados, tanto da minha parte quanto da parte dos agentes policiais. Estou bem satisfeito, acredito que está tendo, por esse pouco tempo, é claro que eu advogo, eu vejo que há uma evolução, está tendo uma evolução e um cuidado maior com o advogado, uma preocupação com o advogado e uma percepção, apesar do punitivismo que a gente vive, que a pessoa que está presa, ela continua sendo um ser humano. Como todos nós, pode ter cometido um erro, às vezes até mais de um erro, mas continua sendo um ser humano. Que bacana, Gustavo. Que bom ouvir isso, né? São boas notícias, são notícias alentadoras. Quer dizer que a experiência que eu passei, de repente, deixou de ser uma regra e se tornou uma exceção. Talvez alguns casos específicos, mas de maneira geral. E eu acho que tem muito a ver com a postura do advogado. Eu acho que ela pesa também. Que você é uma pessoa que sabe se posicionar, que sabe se colocar de uma maneira educada, mas firme. Então, acho que isso é muito importante, né? Construir esse relacionamento de respeito, né? De urbanidade com as autoridades que nos atendem aí, né? Nos espaços públicos, nos órgãos públicos, como é o caso das delegacias de polícia e também dos estabelecimentos penais, né? A Estela, como ela já pegou a carteirinha no contexto da pandemia, acho que não deve ter tido essa experiência em delegacia. Não, é tudo online, audiência online, seja conciliação. Hoje eu tive até uma audiência de instrução e julgamento, e fica complicado, porque aí é uma sala de espera, e aí você manda link para outra. Já tive essa experiência de travar tudo. Teve um dia que eu tinha uma audiência pelo Teams, e o Teams simplesmente saiu do ar. Aí você fica desesperada ligando pro cartório, olha, tá fora do ar. Aí, tá fora aqui também. Aí você já fica mais tranquilo, porque é muito complicado essa comunicação agora. De, você tem que falar com o juiz, despachar alguma coisa. É diferente do presencial, quando você precisa de uma situação assim. E tem casos, por exemplo, você pega uma conciliação de direito de família, que o virtual não resolve, ele não tem aquela mesma envoltura, a mesma estrutura que um presencial tem para você permitir as partes conversarem, né? É tudo muito complicado. Essa adequação é complicada. Até cliente, eu já atendi cliente por videochamada e é diferente de você sentar com alguém no lugar. A gente tem que se adequar a essa nova modalidade, que eu acho que não vai mais voltar à forma que era, sabe? 100%. Eu acredito que quando voltar, algumas coisas, talvez as mais complexas, né, continuem no presencial, mas eu acredito que muita coisa vai ficar no online e é uma situação que veio para ficar e que a gente tem que aprender a se adaptar nesse sentido. Certo. Estela, então você já pegou mais a fase da advocacia virtual, né? Tudo exatamente. Bem, né? E que é uma novidade que até não é regulamentado, né? Não era previsto que acontecesse uma situação dessa. Tinham planos futuros, né, para que fossem mudadas certas situações, mas a gente chegou numa situação que daquele dia em diante foi assim. E realmente eu vejo colegas também que muitas vezes não sabem como lidar, como fazer. Porque eu via várias pessoas que falaram, nossa, eu conseguia cliente em cartório. Eu ia no cartório, a pessoa estava com um problema, chegava lá, né, dava certo, agora acabou tudo isso. Até pra gente ir em cartório, teve uma situação que era um processo físico e precisava ir lá, e era uma situação meio urgente, e você tinha que marcar horário para você poder ir lá fazer a carga do processo. Então, assim, muito complicado quando você se depara, principalmente com as situações urgentes, de você lidar, de você conseguir a comunicação, do que antes você ia lá, estacionava, descia no fórum, né? E ok, agora não, a gente está tendo que se adequar. Verdade. Nossa, é um desafio muito, muito grande, né? E eu queria perguntar ainda para você, Estela, antes de passar para o Gustavo novamente, assim, eu vejo que você tem tanta facilidade para gravar os seus vídeos, você é tão didática na explicação dos assuntos que você está
debatendo, né? Agora, isso está, assim, trazendo um retorno em termos, assim, das pessoas te procurarem como advogada? Você acha que está tendo um bom alcance? Completamente, assim, acho que se eu não tivesse começado com isso, se hoje fosse continuar sendo só o meu Instagram pessoal, o retorno seria outro. Até, às vezes, por exemplo, tem um amigo meu que me segue, um exemplo, ele não vai me contratar, mas aí tem um amigo dele que, opa, sabe, acaba indicando, olha, eu tenho uma amiga que ela é assim, porque o que acontece? É bem aquela situação, quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, se eu chegar e falar para a senhora, eu sou advogada e sumir, nunca mais. Quando você tiver um problema, você não vai lembrar de mim. Então, assim, você estando ali todo dia, um pouquinho, conversando, eu trago bastante atualização, até da CPI, agora eu já falei, atualização sobre vacina. No ano passado teve bastante mudança, eu trazia atualização do toque de recolher. Então, assim, no meu caso, são assuntos do cotidiano, eu trago muito direito do consumidor, direito de família, que é o dia a dia das pessoas mesmo. E aí, me ajudou bastante. Até pessoas, assim, que aí, por exemplo, são situações que eu não mexo, pessoas já me procuraram com o direito do trabalho, aí eu acabo indicando para outros colegas. Mas, assim, eu consegui atingir o meu objetivo no sentido de ser reconhecida como uma profissional, entende? E quando a gente sai da faculdade, tem aquele meio preconceitinho de, às vezes, né, recém-formada, tem gente que não dá muita credibilidade. E eu achei que o Instagram, ele contribuiu para isso, para ver que, não, essa pessoa, ela sabe do que ela tá falando, entendeu? Ah, que bacana. Puxa, parabéns. O seu trabalho através desses vídeos que você tem colocado são bastante educativos. Parabéns. E eu gostaria agora de perguntar para o Gustavo. Eu tenho, assim, muita alegria que hoje nós somos praticamente vizinhos de escritório, né, Gustavo? Eu estou aqui na Euclides da Cunha, o Gustavo está aqui próximo também, próximo do Shopping Campo Grande. E eu vejo, assim, que você já conseguiu se tornar uma referência na área criminal. Já é possível perceber que você alcançou o seu lugar ao sol. Mas eu queria que você falasse, Gustavo, assim, que você trouxesse algumas dicas, né, para os outros colegas que estão meio perdidos. Eu, como professora, eu via que a maioria dos alunos queria prestar concurso público, passar no concurso público, e agora os concursos foram suspensos pelo governo federal, né? E aí, então, os bacharéis em direito, né, e aqueles que recebem uma carteirinha e se tornam advogados, eles têm que se reinventar, né? E você não, você falou, desde o início você já tinha essa vontade de ser um advogado, e tudo isso se reflete até na postura que você tem, né? Mas o que você falaria para quem está meio perdido? Olha, eu já tenho a carteirinha da OAB, mas eu não sei por onde começar. Que lição, que dica que você daria para esse pessoal? Olha, a primeira dica é o básico, que tem que se mostrar como advogado. Como a Estela falou, quem não é visto não é lembrar. E se você quer viver da advocacia, você tem que ser visto. Você tem que conseguir clientes e não adianta querer ficar essa captação de sair entregando cartãozinho, que isso mudou muito, né? Mudou muito. Então, eu acredito que você tem que fazer uma campanha de marketing demonstrando que você é advogado para que as pessoas te coloquem como uma referência. Não adianta você falar, eu sou advogado, e os outros não te reconhecerem como advogado. Então você tem que demonstrar que você é isso. E infelizmente, na minha parte, infelizmente, o advogado criminalista, ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana, advogado. Então tem que demonstrar isso. Outra questão que eu colocaria também é que a sinceridade, né? A gente vê muito advogado inventando coisa, colocando coisas que até um pouco de falta de ética. Enganar o cliente para poder fechar. Isso daí pode até dar certo para você ganhar dinheiro de um cliente, mas isso não vai te consolidar como um profissional capacitado. E principalmente na minha área, o preso, o interno, a pessoa que responde ao processo penal, ela está muito fragilizada. Você inventar, dar esperança para uma pessoa que já tem pouquíssima esperança, é uma coisa muito desumana, né? Nessa parte criminal, principalmente nas demais áreas também, a sinceridade que você vai tratar o cliente, né? A gente tem que ser sincero e honesto em tudo que a gente faz, mas na questão da advocacia ela tem que ser maior.
ela tem que ser maior ainda, a gente tem que deixar tudo nos mínimos detalhes para se tornar um profissional de referência. Acredito que essas são as dicas principais, né? Se mostrar como advogado e quando alguém te procurar como advogado, você fazer um trabalho capacitado e sincero, para que essa pessoa te considere também após o serviço como advogado e te indique para outras pessoas. E eu sou advogado por vocação, né? Quando no ensino médio eu descobri que eu queria isso, na faculdade descobri mais ainda, então eu sou advogado por vocação, eu amo o que eu faço. Então, eu acredito que as pessoas que estão agora um pouco perdidas, elas podem dar uma chance para a advocacia, é algo muito recompensador. Eu vejo muita gente falando que, eu queria concurso, como a Estela, eu queria concurso, mas agora vi que eu quero ser advogado. Mas eu vejo poucos advogados querendo depois falar, não, isso não é para mim. Muitos concurseiros viram advogados, eu não vejo muitos advogados falando, não, vou largar a mão disso daqui, vou num concurso. Porque a adrenalina e a paixão de ser advogado é diferente. É verdade. Eu gosto de uma analogia que diz assim, olha, o funcionário público, né, aquele que tem uma carreira jurídica, mas no serviço público ou advocacia pública, é como se fosse um carrossel, né? Tem uma estabilidade, que bom, sempre tem um salário garantido, roda, roda, roda e um dia aposenta, né? E a advocacia privada é como se fosse oh, meu Deus, me fugiu. Uma montanha-russa, eu acho, né? Montanha-russa, exatamente. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Depois você está lá em cima, depois lá embaixo. É o que o Gustavo falou, é uma adrenalina, né? O tempo inteiro a gente está assim, aceso e ligado, né? E assim, eu falo assim que a advocacia privada, ela é matrix, né? É muito rápido, é o tempo inteiro você fazendo milhões de coisas, né? E eu queria que você falasse um pouco, Estela, sobre a especialização dentro de tudo que nós estamos falando, né? Se você acha importante, assim, buscar esses caminhos de uma possível especialização, um mestrado, se isso é importante, se isso enriquece a advocacia. Nossa, completamente. Eu acho que antes, assim, um pouco, eu via as pessoas pensarem por causa de títulos, né? Vai me dar um título. E é muito, muito mais que isso, muito além. Eu, hoje em dia, faço pós-graduação, faço pós em processo civil, que é, né, a área que eu tenho afinidade. E é enriquecedor, porque é completamente diferente da abordagem que você tem na faculdade. Acho que qualquer área que você for, né, é completamente diferente. A faculdade vai te dar uma base para você, a partir dali, escolher o seu caminho. Tanto é que, por exemplo, a faculdade ela não forma advogado, ela forma direito. Então, né, a partir daquele momento, você tem que escolher o seu caminho, você tem que ir atrás dele da maneira que for. Eu tenho muito, assim, um sonho, objetivo, né, de passar por um mestrado, um doutorado, não só por uma questão de título, mas de conhecimento, de vivência. Você vê tanta coisa bacana e você se aprofunda muito mais, sabe? E eu acho que, igual a gente estava falando do concurso, né? Para você estudar para o concurso, você estuda por obrigação. E quando você está na advocacia e você vai vivenciando essas coisas, é um prazer enorme. Você está estudando, você está aprendendo, você está vendo coisa nova. Nossa, é uma decisão. Tem decisões assim que eu paro para ler e que, sabe, é apaixonante, né? É apaixonante, é realmente a paixão por aquilo que você faz. Então, eu acredito que se você é apaixonado pelo que você faz, sua faculdade não, né? Tem que ter mais, tem que ter além daquilo. E o desafio também, eu acho muito legal. Igual a Sara falou sobre o TCC, o desafio de fazer aquele trabalho, de apresentar aquilo, de construir algo que é seu, que vai estar com seu nomezinho, sabe? Eu acho muito importante. Que bacana, Estela, muito bom. Gustavo, eu vi que você já é vice-presidente. Como que é o nome da associação? Anacrim. Anacrim, Associação Nacional de Advogados Criminalistas? Ah, sim. E como que aconteceu isso? Assim, você tão jovem já é vice-presidente da Anacrim. Conta para nós. Então, eu sempre gostei dessa questão de vínculos associativos, né? Na faculdade, inclusive, fui presidente da Atlética
Então, essa questão de associação sempre foi uma coisa que me agradou. Quando eu comecei a me voltar exclusivamente para a questão criminal, eu percebi que existiam associações, existiam institutos, existiam conglomerados de pessoas voltadas a estudar esses temas e a se ajudar como uma entidade de classe um pouco alheia à OAB. Então, eu entrei em contato com o presidente nacional da Anacrim, o Dr. James Walker. Entrando em contato com ele, eu perguntei se teria algum planejamento de criação da Anacrim, da seccional, da estadual aqui no Mato Grosso do Sul, que já tem em quase todos os estados da federação, e ele falou que não. Então, por conta, a Anacrim ela também segue uma questão de paridade de gêneros, então tem que ter a mesma quantidade de presidentes da mesma quantidade de presidentas. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, deveria ser uma mulher a presidente, e aí eu entrei em contato com a minha colega de faculdade também, aluna da senhora, com a Ignis, e a gente conversou e montamos essa chapa. Já temos uma outra conselheira formada na UCDB, uma das conselheiras estaduais, temos já cerca de 10 membros aqui no Mato Grosso do Sul, e temos um conselheiro também formado no FGD, lá de Dourados. E alguns membros no interior do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, vamos começar a criar comissões em cima disso. O intuito quanto mais advogados unidos em prol da causa da questão da advocacia criminal, melhor para a gente. Tanto a classe cresce e as defesas, as prerrogativas, elas são defendidas de forma mais eficaz também. Que bacana, parabéns! Já conseguiram demarcar, né, no espaço nacional aí de uma organização nacional, né, a posição de vocês como advogados, né, e advogadas criminalistas. Muito bom, obrigada. Olha, tem algumas pessoas fazendo comentários, elogiando o tema, elogiando as dicas que vocês estão dando, mas ainda não identifiquei nenhuma pergunta. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, coloque aí a sua pergunta, que aí nós vamos estar passando para os nossos convidados responderem, tá? E como nós estamos fazendo essas lives no âmbito da construção de um projeto, de mudança, de renovação na Ordem dos Advogados do Brasil, eu queria perguntar para você primeiro, Gustavo, antes de retornar para a Estela, já que você já está com a palavra, assim, o que você acha que a OAB poderia fazer para te ajudar? Você, como jovem advogado, você que está no mercado, você que está, né, construindo uma imagem dentro das suas redes sociais, o que você acha que a OAB poderia fazer para fortalecer mais a sua atuação como advogado? Na minha concepção, a advocacia e os advogados, além de ser uma profissão, também é uma função para a sociedade. Então, eu acredito, um ponto base, eu acredito que a OAB ela tem que demonstrar para a sociedade a importância do advogado, principalmente na questão do advogado criminalista, que ultimamente nós tem havido muita criminalização e o menosprezo ao advogado criminalista por conta do cliente que ele defende. E em relação à sociedade, uma demonstração da importância do advogado e um parecer em relação a, por exemplo, questão de honorários, que nós temos uma regulamentação interna no sentido de priorizar a competitividade, não banalizar, não vulgarizar a questão dos honorários. Isso daí é uma questão que eu colocaria que a OAB poderia auxiliar. E também dar um ponto para a sociedade, demonstrar para a sociedade a importância do advogado, que nós somos indispensáveis ao exercício da justiça, para que a sociedade venha ao encontro do advogado, e não como a gente vê o advogado sendo marginalizado e menosprezado, principalmente na área criminal. Muito interessante, Gustavo. Você tocou num ponto crucial, né, que é a questão de que não existe hierarquia, né, entre advogados, magistrados e Ministério Público, né? E a Constituição Federal diz isso e diz também que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, nós temos um munus público, né? Nós temos uma função pública a desempenhar.
né? O exercício da advocacia, ele é uma das prerrogativas, né, do Estado Democrático de Direito, é corolário do Estado Democrático de Direito, porque sem uma advocacia forte, né, independente, que seja respeitada nas suas ações, os direitos fundamentais que estão na Constituição, como é o caso do direito à ampla defesa, como é o caso da presunção da inocência, eles não se realizam, né? Então, por isso que a advocacia é tão importante, né? E talvez por isso também que as eleições para a OAB são tão disputadas. Quando tem eleição para a OAB, né, parece que está acontecendo aí uma eleição para presidente da República, de tanto que movimenta a sociedade, né? Nós vamos ter eleições ainda em novembro, mas a pré-campanha já está nas ruas, né? E eu queria saber da Estela. Estela, o que você espera, né, da nova gestão da OAB? No que essa nova gestão poderia te ajudar para a sua inserção no mercado? O que você acha que estaria faltando, que poderia ser assim, implementado, né, para que você, como jovem advogada, se sentisse mais acolhida? Eu acho que, na verdade, o apoio, ele poderia vir já desde o aluno na faculdade, sabe? Eu acho que, igual eu falei em determinados momentos, a gente não faz advocacia, a gente faz direito. E eu acho que seria muito interessante a OAB mostrar para esses alunos já o brilho da advocacia, o que tem de interessante ali. E ensinar, porque dali você já sai, o que eu acho também muito importante é o networking, então você já sai dali conhecendo outras pessoas, tendo outras vivências, sabe? Então, acho que poderia já ser oportunizado essa troca desde a faculdade. Eu vi várias pessoas que saíram, por exemplo, da faculdade, inclusive colegas meus, sem ver um andamento de processo, sem um mínimo de suporte. E é muito difícil a pessoa, né, conseguir tudo isso sozinha. Então, eu acho que esse apoio... hoje eu acho que muita coisa mudou. Antigamente ainda tinha uma certa disputa entre advogados, né? Tinha uma certa postura diferente. Hoje não, eu vejo muita gente abraçando, muita gente que ajuda. E eu acho que o incentivo seria exatamente esse, sabe? Promover esse tipo de grupo, de debate. Eu acho que seria muito interessante para a advocacia em si, essa troca entre os advogados. Ah, que bacana. Você falou isso, eu me lembrei, Estela, que nós lançamos uma plataforma, né, para construção de propostas através do e-mail aoabquequeremos@gmail.com. Inclusive está aberto ainda. Quem estiver nos ouvindo, que estiver nos assistindo e quiser mandar um e-mail com propostas, né, para a nova gestão da OAB, nós estamos recebendo essas propostas. E, Estela, eu me lembrei que um advogado mandou uma proposta dizendo assim, olha, durante a faculdade seria importante que a OAB convidasse os acadêmicos para estarem participando de uma sessão do conselho, né, para entender como que funciona a ESA, né, a Escola Superior da Advocacia, como funciona o Conselho Estadual, como funciona o Tribunal de Ética, né, que os acadêmicos muitas vezes não sabem, se formam, recebem a carteirinha da OAB e não sabem, não têm noção de como funciona a nossa instituição. Exatamente. Né? Então, é interessante, você falou, eu me lembrei disso, que veio esse tipo de proposta. Né? A pessoa que colocou, eu não lembro se foi um advogado ou uma advogada, colocou assim, olha, eu só conheci a OAB quando eu fui receber minha carteirinha. Né? Eu também. Você também? Uhum. Nossa! Interessante, acho que isso mostra como a OAB hoje está distante dos advogados, em especial dos advogados e advogadas, especialmente da jovem advocacia. Eu me lembro que quando eu estudei nos anos 80, né, na antiga FUCMAT, que era a única faculdade de direito que tinha aqui no Mato Grosso do Sul, e nós tínhamos, assim, muita proximidade com a OAB. O presidente da OAB sempre estava na faculdade dando palestra, nós, alunos, sempre íamos participar das sessões do conselho, participávamos dos eventos que a OAB fazia. Havia uma interação muito grande entre acadêmicos de direito e a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, quando a pessoa falou, olha, eu conheci a OAB só quando eu fui pegar minha carteirinha,
E agora você também falou, né, Estela? Eu falei, meu Deus, Olha, pode. corrigindo, para não falar que foi quando eu fui pegar a carteirinha, quando eu estava estudando para a OAB, eu queria um livro específico e me indicaram lá. E eu acabei indo, mas só ali na biblioteca. E eu falei, gente, que legal. Tipo, eu passei 5 anos sem ver essa biblioteca. Tem vários livros que você não encontra, por exemplo, em leitura, Saraiva, né? Só se pedir pela internet. E lá tinha. E aí eu passei 5 anos da faculdade sem saber da existência daquilo. E, enfim, eu acho que tem gente que acompanha, né? Eu sei que eles têm palestras, tem coisas interessantes na OAB, mas falta envolver, eu acho que falta isso, falta envolver, chamar as pessoas para participar de todas das ações relacionadas à OAB. Ah, que bom. Eu lembrei também que uma advogada que pegou a carteira em fevereiro de 2020, ela falou assim, olha, eu recebi a carteirinha e em seguida já recebi um boleto de 800 e poucos reais. Ela falou, meu Deus, eu nem comecei a advogar e já estou devendo, né? E aí queria perguntar para você, Gustavo, como que foi isso, essa questão aí do... Pegou a carteirinha e aí já tem o boleto para pagar, como é que é? Ah, é meio desesperador, né? Eu fiquei meio desesperado, porque não ganhava, assim, na época de estágio, não ganhava nem o valor de uma anuidade da OAB, né? E aí, felizmente, eu fui contratado em junho, né? Então deu para eu fazer aquele parcelamento e jogar mais para frente as parcelas. Felizmente, porque senão ia ficar bem complicado. Essa questão a gente já recebe. Eu recebi pelo menos a carteirinha, recebi o boleto e recebi um vale para ir numa churrascaria, se eu não me engano. Aí quase que eu falei, pô, mas vocês estão me dando esse boleto, eu não tenho como pagar essa churrascaria, mesmo com 20% de desconto, não tem como. O valor da churrascaria dava uma mensalidade, que dava para parcelar em 10,86. A churrascaria era R$90. Eu falei, não tem como. Prefiro pagar o AB do que almoçar. Mas foi isso, foi um pouco desesperador. Felizmente, hoje em dia eu já tenho uma condição de conseguir me adaptar e conseguir, mas no começo isso é um pouco complicado, né? Inclusive, tem uma redução, se eu não me engano, tem uma redução nos primeiros anos. Mas não entendo como satisfatório, né? Até porque o pessoal da jovem advocacia, eles não sabem nem o que usufruir em relação ao OAB, né? Então são os que menos consomem e mesmo assim pagam. Eles não trazem custos ao OAB e mesmo assim começam pagando. E a redução, a meu ver, ela não é compatível com a renda inicial do advogado, principalmente o advogado autônomo. Uhum. Olha, quando eu me inscrevi na OAB, quando eu tirei a minha carteirinha da OAB, o jovem advogado ele tinha uma isenção de 5 anos. Nós só começávamos a pagar a OAB depois de 5 anos. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que retomar. Né? E um ponto que o doutor Gustavo... Oi? Não interromper. Um ponto que o doutor Gustavo falou que eu acho muito importante é que não é falado pra gente, a gente fica sabendo por colegas, mas os benefícios que a gente pode usufruir tendo a carteirinha da OAB, tem vários benefícios para advogados e que eles não são informados. E eu acredito que deveriam ser informados no momento que a gente vai pegar a carteirinha daquele procedimento. E eu, por exemplo, algumas coisas fiquei sabendo por colegas e provavelmente tem outras que eu ainda nem fiquei sabendo. Interessante, que bacana. Ó, a doutora Heloína está colocando aí, quão valorosa é a advocacia. Parabéns aos jovens advogados que escolheram essa profissão para lhes trazer o sustento. Não é fácil, mas persistam. Vale a pena. A doutora Heloína, que exerceu muitos anos a advocacia e hoje é concursada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Olha, muito bacana essa nossa live aqui. Nós poderíamos ficar muitas horas conversando. Ó, doutor João Gonçalves, sugiro a isenção total da anuidade para o jovem advogado. A OAB não é banco para lucrar com os seus associados. Muito bem, doutor João Gonçalves, obrigada por sua participação. Eu gostaria de ficar horas e horas, mas a nossa proposta é que as lives não sejam muito longas para não ficarem cansativas. E aí eu vou fazer uma última pergunta relacionada com o tema da live da semana que vem. Que na semana que vem, às 18 horas, nós teremos uma live com a advogada Manuele Cola, que além de advogada é também professora
da Anhanguera, acho que foi sua professora, né? Foi maravilhosa. Se ela estiver assistindo, um beijo. Que legal. A professora Manuele Cola, ela vai estar falando sobre a postura, né, do jovem advogado, sobre como um advogado, uma advogada deve se comportar, se vestir, se apresentar numa audiência online, numa audiência presencial, numa reunião com o seu cliente. Eu me lembrei que o Gustavo falou muito, você tem que se comportar como advogado, né? Então, outro dia o Gustavo veio aqui, a coisa mais linda a hora que ele chegou, né? Quando a gente vê pela live, a gente não sabe, mas ele é bem alto, de terno, né? Muito bonito, com aquela máscara, muito elegante. Então, assim, você pensa, nossa, chegou um advogado, né? Então, isso é muito importante, essa postura, né? Você se comportar como tal. Eu falo assim, que nós, advogados, somos muito felizes, porque de manhã a gente acorda, a gente se arruma, né? Coloca uma roupa bonita, nós mulheres nos maquiamos e a gente vai, assim, pro dia brilhando, achando que nós somos, assim, né? As pessoas mais importantes do planeta. Isso é muito importante, essa autoestima, né? Assim, esse pensamento positivo, esse olhar para frente, isso é muito bacana. E esse vai ser o assunto da live da semana que vem. E aí, Estela, eu queria que você falasse, porque você está tendo ainda o desafio, né, de se apresentar com a postura de advogada dentro do espaço das redes sociais, para fazer as suas lives, os seus vídeos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio como jovem advogada em como se apresentar para a sociedade. Primeiro eu queria falar, como a senhora falou da doutora Manuele, ela foi uma das pessoas que conversou comigo assim que eu comecei a usar o Instagram, né, como plataforma de conteúdo, né, também de captação de clientes. E ela me ajudou muito nesse início. Ela falou, olha, você se porta assim, você deu dicas de forma geral como advocacia, se cadastre como correspondente jurídico, sabe? Vários caminhos que eu poderia tomar a partir dali. E aí, o que eu vejo como dificuldade é você achar o meio termo, porque a gente sabe que tem o termo jurídico, que se eu conversar aqui, nós vamos entender o que eu estou falando, mas para você falar numa plataforma como o Instagram, que você quer alcançar pessoas que não são do meio jurídico, você tem que achar aquele meio termo de como comunicar, sabe, como se comunicar com aquele público. Então, a minha dificuldade foi exatamente essa, saber se eu estava conseguindo passar a mensagem da forma que eu gostaria. Acho que o Instagram hoje, ele é assim, para os advogados, a maioria tem utilizado. Também você não quer ser mais do mesmo, né? Então, assim, é muito complicado você achar o seu ponto de equilíbrio, porque cada um tem o seu, cada área tem a sua forma de abordagem, a sua forma de tratar. Eu vejo amigos falando sobre direito penal, sobre direito imobiliário, cada um tem a sua forma de se portar, mas eu acho que a dificuldade é essa, você se comunicar com aquelas pessoas, como a senhora falou, ser didática, né? E falar para alguém que não tem conhecimento daquilo, igual nós falamos sobre a guarda compartilhada. Explicar para as pessoas que não é 15 dias na casa de cada um, que não precisa você ter o melhor relacionamento do mundo com o pai ou com a mãe do seu filho para você vivenciar. A guarda compartilhada que, no fim, o benefício é para o seu filho, não é para os pais. Então, você explicar tudo aquilo, no direito de família, principalmente, às vezes a gente lida com pessoas que não têm conhecimento de como que funciona. Eu vou pedir pensão, quanto que eu peço de pensão? Então, você saber abordar de uma maneira que seja eficiente para aquela pessoa, eu acho que a dificuldade maior tem sido essa. Interessante. Gustavo, eu gostaria que você desse o seu recado final, né? Assim, abordando um pouco essa questão também, né? Você já tirou de letra, né? Porque você realmente se apresenta como um advogado, mas como que foi essa transição, né? Para você realmente assim, investir, né? A postura, aí incorporar realmente o advogado. Como é que foi isso? Foi uma transição um pouco complicada, porque a gente sai da faculdade, né? Num pensamento diferente desse pensamento de advocacia. E aí a gente forma
tem contas a pagar, tem responsabilidade, a gente tem que encarar, né? Não tem o que fazer. E a partir de então, eu, amando o que eu faço e querendo cada vez mais clientes, eu tive que me adaptar ao que o cenário jurídico acha adequado, né? O que as pessoas querem ver como um advogado, e isso longe de qualquer tipo de elitismo jurídico, de qualquer termos acadêmicos que não chegam à população. Basicamente, o direito, como eu disse, é uma questão social, ele é feito pelo povo, por conta do legislativo e para o povo. Então não adianta a gente ficar com elitismo jurídico e com termos que ninguém entenda. Só que, além disso, a gente tem que ter uma postura de advogado, porque nós somos resolvedores de problema. Então, a pessoa tem que ter a confiança que, pela vestimenta, pelo linguajar, pelo conhecimento técnico, a gente vai resolver o problema dela. Então, essa que até hoje eu utilizo isso. Eu me porto da forma em que eu gostaria de atender, de ser atendido, seja por um médico, seja por um advogado, seja por qualquer profissão, adequado ao que eu entendo como cabível. Então, basicamente, foi isso. A transição de universidade para vida profissional é complicada, é um fechamento de ciclo, mas atualmente eu me sinto bem confortável em me portar como advogado. Eu gosto de me portar assim, mas também tento não ser muito segregacionista em relação a termos jurídicos. Tanto é que minhas redes sociais, assim como da doutora Estela, eu tento ser o mais didático possível para que o conhecimento chegue a todas as pessoas. Que bom, Gustavo. Muito obrigada. Olha, eu queria comentar que muitas pessoas estão se manifestando aí no chat, dando os parabéns para o doutor Gustavo, para a doutora Estela, né? Muitas pessoas elogiando as falas de vocês, né? Doutor José Belga Trade, que é um dos grandes criminalistas aqui do estado, entrou e falou que bom assistir a pujança da nova advocacia, né? E gostaria de passar para a Estela novamente, fazer suas considerações finais. Tem uma pergunta aí. Qual a maior contribuição que a OAB poderia oferecer à nova advocacia? Se puder responder e já também fazer suas considerações finais. Nossa, pergunta difícil. Eu acho que é exatamente aquilo que a gente falou anteriormente, é incluir o jovem advogado nos planos da advocacia futura também, porque eles são o futuro, né? As pessoas que estão se formando, recém-formados, são o futuro da advocacia. Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade também dos mais velhos, dos que estão na profissão há mais tempo, ajudar na preparação para que essas pessoas assumam cada vez mais posições de importância na sociedade, porque é uma profissão muito importante na sociedade. Sem ela, né, vários conflitos não seriam solucionados e a gente veria vários casos de abuso de poder, enfim, em situações. Então, seria, eu acho que, a valorização desde o início desses jovens advogados. E aí eu queria aproveitar muito para agradecer o convite, fiquei muito feliz, muito lisonjeada por tudo, né? Desde a faculdade, foi uma ótima professora. Eu falo, os meus professores todos em geral foram excelentes, foram exemplos para mim, para o que eu quero ser. E é isso, muito obrigada pelo convite, obrigada, doutor Gustavo, também. Obrigada, Estela. Gustavo, gostaria de dar o seu recado final? Acho que eu já dei, acho que eu já falei bastante. Tá joia. Olha, eu queria, assim, comentar, inclusive, eu leciono desde o ano de 98, comecei na Universidade Federal, né, como professora substituta, fiz banca de seleção e passei por várias universidades, lecionei na Uniderp, lecionei na Estácio, lecionei no FCG, né? E a minha última experiência foi ali na Anhanguera, na Faculdade Estácio, perdão, e eu saí justamente para cursar o pós-doutorado, que eu terminei em setembro, e fui contratada para lecionar na cadeira de legislação ambiental no programa Estrito Senso em meio ambiente, né, da Uniderp. E eu saí, quando eu pedi minhas contas da Estácio, eu saí assim com o meu coração apertado, porque é uma equipe muito bacana, né? Nós ficamos muito amigos, os professores, queria mandar um abraço para todos os professores que estiveram comigo ali naquela caminhada. Foi triste quando eu tive que sair do grupo de WhatsApp, né?
E cada ano que termina, quando a disciplina semestral, cada semestre que termina, é sempre assim aquela despedida, né? A gente cria um laço muito forte com os nossos alunos. E isso foi uma coisa que me incentivou a estar colocando a minha pré-candidatura à presidência da UAB de Mato Grosso do Sul, né? Porque eu gostaria que a UAB fosse um porto seguro, um lugar de acolhimento para a jovem advocacia, né? Então, eu venho colocar essa mensagem, né, que a gente possa ter, né, ao longo da gestão da nova diretoria da UAB, momentos como esse, momentos em que nós possamos discutir as dificuldades da jovem advocacia, que a gente possa trocar experiências. A Estela falou aí que é importante ter, né, essa interação entre os advogados. Então, eu quero me colocar à disposição de todas as advogadas e advogados que nos ouvem, para que juntos nessa caminhada a gente consiga melhorar, né, as condições do exercício profissional da advocacia. Muito obrigada, doutora Estela. A Edneia Sistari está falando, parabéns, doutora Gisele, pela motivação e iniciativa junto aos jovens advogados. Muito obrigada, Gustavo. Olha, vocês Eu que agradeço. Parabéns, tanto pelo exercício profissional, né, quanto pela maneira que vocês conseguiram lidar com esse contexto de pandemia, né, através das redes sociais, trazendo esclarecimento para a população e também colocando para aqueles que ouvem vocês a oportunidade, né, de serem bem atendidos através do trabalho de vocês como advogados. Muito obrigada, espero que nós possamos ter mais momentos como esse, tá bom? Obrigada, doutora. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a Boa todos noite. que participaram. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Até uma vez que Tchau. veremos. Obrigada.